Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo sobre Clique. Meu nome é Rafael Ensina. Se você está aqui nesse vídeo, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você veio por outra rede social, também curtir e compartilhar esse vídeo. No vídeo de hoje, nós aqui iremos falar um pouco sobre filtros, sabe? Essa opção é grandemente utilizada, né, largamente utilizada pelo Clique e usada como muitas ferramentas de análise, certo? Então são os filtros que proporcionam a cada um de nós a fazer as nossas análises de uma forma mais prática, certo? Tendo em vista a quantidade de informação que nós temos no ClickSense. Vamos falar um pouco também quais são os materiais que nós vamos utilizar nesse vídeo de hoje. Nós temos esse link aqui do GitHub do Stefan Walter, que ele colocou alguns aplicativos que para a gente utilizar, que são aplicativos de exemplo. São aplicativos de 6 anos atrás, mas nós conseguimos utilizar esses QVFs, certo? Então, primeiramente, nós vamos fazer o download desses documentos e vamos colocá-lo aqui no nosso ClickSense Desktop como modo de, para deixar aqui como nosso modo de estudo, certo? Então, aqui no GitHub, nós vamos ver aqui em Sense Docs, ele deixa aqui uma breve explicação do que são esses documentos. Nós vamos clicar aqui em Code e vamos aqui em Download Zip, certo? Ele vai fazer o download desse pacotinho inteiro do GitHub com todos esses documentos. Vamos ver, tá fazendo o download. Vamos esperar um pouquinho. E qual é o outro material que nós temos aqui que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar esse post no blog do Arturo Munhoz, certo, de 2020, onde ele colocou aqui num folder, aqui num PDF, as possibilidades que nós podemos utilizar na hora de fazer filtros no ClickSense, que muitas pessoas pensam que é só ir lá e clicar para fazer as análises, e a gente tem outros recursos além desse, de simplesmente selecionar nos filtros aquilo que nós queremos. Então nós vamos aqui nos downloads, vamos abrir aqui a pasta, certo? Esse arquivo está compactado, você pode clicar no Windows, né? Se você clicar para 2 vezes ele vai abrir, certo? Vamos abrir documentos aqui, vamos selecionar todos esses QVFs, botão direito, copiar. Agora nós vamos aqui em documentos, clique, Sense, apps. Aqui nós temos os aplicativos que nós já utilizamos nos outros vídeos, mas só para ficar organizado, eu vou vir aqui e criar uma nova pasta chamada Sense Docs, para a gente saber de onde veio esses QVFs. Vou colar aqui, certo? E ele vai descompactar e colar aqui. Quando eu abrir o meu ClickSense Desktop, eu vou perceber que ele puxou os aplicativos aqui para dentro da minha área de trabalho, ok? Então dessa maneira nós podemos acessar e fazer algumas análises com esse aplicativo. Bem, voltando aqui, vamos abrir aquele, vou fazer o download do PDF que está aqui, certo? Nos links aqui do Brazilian Portuguese, né? Vamos fazer, quem fez a tradução, né? Digamos assim, quem contribuiu foi o Furtado, né? Quem não conhece Furtado ele é um dos brasileiros mais ativos, é o nosso embaixador aqui do Brasil, né? E também é o CEO da Farol BI. Vocês podem ver que aqui no meu desktop tem o ícone da Farol BI. Se você veio pelo LinkedIn, você percebeu que eu postei isso como Farol, certo? Vamos abrir aquele documento, vamos abrir, fazer o download e abrir. Clicar aqui, vamos ver se ele vai abrir o documento para nós. Abriu, certo? Então, muitas pessoas, né? Vamos abrir algum aplicativo aqui e a gente vai conversando com o aplicativo e com o PDF ali do lado. Vamos abrir esse aplicativo de Help Desk Management. É um aplicativo clássico que a gente utiliza aqui nos exemplos da Clique,
certo? Vamos abrir o dashboard principal, clicar no primeiro ícone. Aqui não tem nenhum filtro. Aqui também não tem nenhum filtro. Aqui tem filtro. Aqui tem filtro de casos abertos e fechados, filtro de prioridade, filtro de recursos, tipos de requisição e departamentos, certo? Eu vou puxar aqui para metade da tela e na outra metade da tela eu vou puxar o PDF para ficar mais tranquilo da gente fazer as nossas comparações. Deixa eu ver se fica isso escondidinho, dando um zoom a menos aqui, menos zoom. Ok, beleza. Então vamos aqui. O primeiro caso que nós temos aqui, pesquisa normal. Pesquisa normal, basicamente, quando você clica num filtro, essa caixa de pesquisa aqui e seleções, ela permite que nós digitemos alguma coisa. Vamos pegar aqui de Request Type, que vai ter, ou de IT Resources, vamos ver quem tem mais. Aqui, recursos, ou seja, nome de pessoas. Então, se eu digitar aqui AB, não tem ninguém. Deixa eu colocar aqui MI. Se eu colocar MI, ele vai considerar, né, na pesquisa do filtro, quem tem MI, seja no começo, seja no meio, seja no final da pesquisa, do filtro. Então ele vai procurar MI. Nesse caso, automaticamente eu posso selecionar ou o Alien ou o Mitzi, certo? Ou se eu der um Enter, ele vai selecionar os dois, ok? Isso é um filtro clássico de pesquisa. Quando eu digito, por exemplo, duas palavras separadas, por exemplo, car, vou pegar esse car, só tem um, vamos verificar, Denver só tem um, vou colocar um DB, ó, quando eu pesquisei DB separado, veio o que? Veio um resultado de Dominic Bradlove, Denver, que só tem D e B, tem D, tem B, tem B, tem D e tem B. Não significa que ele busca o conteúdo exato da palavra, certo? E o que eu posso fazer, né, para, neste caso de string, eu pesquisar o nome exato? Nós vamos usar esse terceiro exemplo aqui, que estão das aspas. Então eu vou colocar duas aspas duplas e vou digitar CLI. Ele só veio Clifford. Se eu colocar um D e um B, ele não vai buscar, porque está procurando exatamente as palavras que eu estou colocando entre as aspas duplas. Então isso aqui procura exatamente aquilo que eu preciso. Vamos colocar aqui no... Poucas gente sabe também é que quando exibe nas tabelas essas lupinhas, quer dizer que eu consigo pesquisar. Então vamos digitar request. Ó, tenho vários requests aqui. Eu tenho request for setup, request new laptop, user account, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu quero new user, só que eu quero new user que seja exatamente a palavra new user. Vou colocar duas aspas duplas, new user. Ele fez a busca exatamente daquilo que eu estou procurando, ok? Então isso é uma pesquisa que a gente pode utilizar nos painéis de filtros. Vamos, continuando com a parte de filtro de texto, vamos pegar esse exemplo de Coringa com ponto de interrogação. Vamos supor que eu saiba só um pedaço do nome, mas eu quero que ele mostre todo o resto do nome. Então vamos colocar new e vamos começar a colocar pontos de interrogação. Vamos ver se ele vai colocar. Ó, olha só. Ele trouxe new employee e new laptop, utilizando o ponto de interrogação. Então mostra somente aqueles pontos onde a interrogação vai ter algum conteúdo. Por exemplo, qual que é a diferença por exemplo, só do new e sem as interrogações? É porque o new sem nada na frente vai pesquisar em qualquer parte do nome.
E a partir do momento que eu vou colocando pontos de interrogação, ele vai me trazer somente aquelas interrogações, aquelas partes do texto que batem com o nome, certo? É bem interessante na hora que eu quiser fazer algum tipo de pesquisa. Às vezes, eu quero pesquisar o nome X, mas eu não sei como pesquisar. Posso pesquisar dessa forma. Eu tenho também, quando se refere a texto, certo? O asterisco, que ele representa 0 ou mais caracteres, inclusive em branco, né? E corresponde a qualquer caractere do bloco de caracteres em uma posição específica. Vamos ver o exemplo aqui do Coringa, certo? Então eu tenho aqui company asterisco. Vamos digitar aqui request asterisco. Olha o que ele fez. Ele pesquisou, certo? Quando eu coloquei o asterisco na frente, ele considerou que eu começo com request e termino com qualquer coisa. Se eu faço o contrário, ele vai, coloca o asterisco à esquerda, ele vai dizer o seguinte: não, começa com qualquer coisa e termina com o asterisco. E se eu coloco o asterisco na frente, à esquerda e à direita, ele vai pesquisar request em qualquer parte do texto. Então, eu não lembro exatamente o nome do cliente, então eu consigo colocar esses tipos de filtros, certo? Continuando também em filtros agora com o acento circunflexo, né? Ele diz que início da palavra dentro do valor do campo, somente em conjunto com outros caracteres Coringa. Então vamos colocar asterisco, asterisco. Vamos colocar o Coringa de circunflexo e vamos colocar A. Vamos ver, tem A no começo, tem A no fim. AC tem A no começo e A no fim. Olha, tem A no começo e A no fim. Então ele está fazendo alguma comparação em relação ao string também. Consulta o início da palavra ou o fim da palavra. Pode ver que ele só pegou os AC que estão no começo das palavras, certo? Porque se eu digitar AC, vai pesquisar AC que pode estar no... o space aqui, tem AC dentro do space. Se eu coloco o sinal de circunflexo, somente o começo das palavras que vão ficar dentro da pesquisa, certo? Bem interessante também para ser utilizado. Isso aqui a gente vai utilizando basicamente ao longo do tempo, né? Ou criando, às vezes a gente fica pesquisando, fazendo vários filtros, ou até mesmo exporta para Excel porque não consegue fazer esse tipo, não sabe como fazer esse tipo de análise de filtros dentro do ClickSense, certo? Vamos para o próximo aqui, que de texto também. Modificador. Esse daqui a gente utiliza como se fosse o seguinte: eu tenho um modificador de sinal de menos, que ele faz o seguinte: ele procura e não selecionar palavras com modificador na frente. Ou seja, por exemplo, menos solution vai aparecer todos os valores que não contém solution. Então vamos aqui, por exemplo, no request type. Vamos ver aqui no status, por exemplo. Status eu tenho closed. Eu quero menos closed. Ou seja, todos os status menos o closed. Se eu der um enter, ele vai fazer essa seleção para mim, certo? Eu quero fazer todos menos esse. Às vezes a pessoa vem aqui, né, nos status e seleciona, vem aqui clicando, né, e seleciona tudo menos o closed, certo? O que eu posso fazer nesse caso? Menos closed e dar um enter que ele vai fazer a minha seleção, né? Bem prático. Do contrário, eu tenho o modificador, certo? Mais também eu posso fazer aqui, vamos digitar menos closed mais in process. Olha, ele vai colocar mais in. Então, basicamente, ele está procurando uma string, né, menos aquela, mais outra. É bem interessante que ele vai fazer o quê? Vai tirar tudo o que é closed e vai fazer a pesquisa dentro da string in, certo? Bem,
Não contém a solution, mas deve conter ABC. Não contém closed, mas contém in. Não contém closed, mas contém process. Vamos pegar um outro que tem algum string parecida. Deixa eu ver aqui. Menos closed, mais pending. Olha o que ele fez. Menos as fechadas, mais as pendentes. E dá um enter, ele seleciona a minha string também. Nós temos o mais, né? Que vai fazer o seguinte. Nós temos, eu quero mais. Vamos ver se eu tenho alguma string aqui. Vou pegar um caso que tem strings mais, textos mais parecidos ou com palavras assim. Eu quero mais, vou colocar access. Vou colocar aí, access, escrever access. Access, mais, vamos colocar aqui, sales. Olha, deve conter access e deve conter sales, né? Deve conter as duas palavras, certo? Nesse caso, por que eu não posso fazer access to sales? Porque se eu fizer o outro tipo, access, opa, deixa eu tirar o F12 aqui. Se eu fizer aqui access, aqui, em aspas duplas, por exemplo, access, o que ele vai fazer? Se eu colocar sales, não vai retornar nada, porque eu preciso do to no meio aqui para ele retornar alguma coisa. Se eu digitar access mais sales, ele vai entender que eu quero as duas condições. E se eu colocar, vamos colocar aqui mais system mais error, vai aparecer somente quem tem system e tem error. Também bem interessante também. Nós temos caracteres, esse caractere do till, né? Onde os valores dos campos são classificados de acordo com a semelhança com a string de pesquisa. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar o sinal de till e vamos colocar new. O que ele fez? Ele ordenou, ele fez classificação de acordo com a semelhança. Vamos ver, new setup. Vamos ver o que ele fez. New user setup, new employee setup, new employee setup, new employee setup, general, new employee to Outlook. Ele não fez como eu utilizei palavras separadas, ele fez uma ordenação em ordem alfabética pelo tipo de pesquisa. É meio confuso, mas funciona. Às vezes tem algum caso que a gente pode fazer isso. Vamos fazer algumas coisas aqui agora de pesquisas compostas. Às vezes a gente quer fazer umas operações de pesquisa com ou um campo ou o outro, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, nos status, eu vou abrir parênteses, ou closed, ou open. Vamos ver se ele vai ter, ou closed ou open. Vamos ver um status que já existe, ou closed ou new. Ele vai me trazer os dois, clicando em enter. Então, em vez de sair clicando todo mundo, eu quero, não, me traz aqui o closed ou new. Vai me fazer uma pesquisa interessante também. Eu quero ou closed, ou, né, com o sinal de pipe, eu vou colocar pending asterisco. Ou seja, eu quero o closed ou todos aqueles que começam com pending, que é esse segundo caso aqui, né? Então eu posso usar combinações de pesquisas também, com asterisco, com aspa dupla. Então, no caso aqui a gente fez uma combinação de closed com pending. Às vezes eu quero fazer um marcador específico com essa situação e em vez, o que muitas vezes acontece? Eu vou lá e crio um marcador
com aquilo que está selecionado. Vamos supor, eu clico aqui com Pending Approval, Pending Closed, venho aqui nos marcadores, certo? E crio um marcador. Mas acontece que pode ser que surjam mais status pendentes. Então eu tenho que ficar lá removendo e criando de novo o marcador, né? Então eu uso um recurso como esse, que eu pego todos os closed e começa com, se surgirem outros pendings no meu banco de dados, o filtro já vai resolver, não precisando fazer uma reconfiguração do seu marcador, certo? E aqui a gente pode ver que a gente pode fazer umas combinações aqui mais hards aqui. Vamos botar o começa com general, certo? Começa com general. Olha só, começa com general e também fazer uma inferência aqui que todos aqueles que começam com data, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Vamos ver, asterisco, data, vou começar com data no final aqui. Data, vamos botar algumas coisas aqui, ver se ele aparece. Não apareceu, né? Mas é nesse sentido aqui. A gente pode usar combinações e pode ver que a gente também utilizou parênteses, né? Como no sinal da matemática, eu quero uma coisa e também uma coisa ou outra, né? Bem legal também. Agora vamos, às vezes, tá? Eu preciso fazer um filtro um pouquinho mais complicado. É que ele está dizendo o seguinte: eu quero que os clientes que apareçam os clientes cuja soma das vendas é maior que 1 milhão, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o de vendas, pegar aqui o Sales and Performance. Vamos ver se eu consigo fazer um filtro desse tipo aqui no meu BI de vendas. Ó, vamos ver aqui, ó. Nós temos esse daqui, ó, esse Closed Revenue, certo? Que é uma medida, certo? Eu tenho aqui várias medidas. Eu vou editar, no caso, eu tenho autorização de editar o painel. Esse Close Revenue aqui é uma fórmula, né? Vamos um item mestre, então vamos aqui nos itens mestres, ou nas medidas e Closed Revenue, the current period, certo? Ele tem essa. Vamos ver se a gente consegue fazer o que está no exemplo ali. Eu vou dar um Ctrl C nessa fórmula. Eu posso ver aqui que eu tenho alguns clientes que fazem cotação, que estão, ó, tem clientes de 40 mil, 50 mil, tal, mas eu quero que esse representante aqui, deixa eu pegar aqui o nome dele, Employee Name. Então o exemplo diz que eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar aqui no Employee Name, digitar igual, digitar a minha fórmula e dizer o seguinte: eu quero menor que 50 mil. Vai aparecer o Martin Weber. Vamos ver se é só esse que aparece. Ó, menor que 50 mil deveria ter aparecido. Ah, não, só tem um. Menor que 50 mil. Vamos botar menor que 53 mil. Vamos colocar aqui menor que 53 mil. Deixa eu ver. Ah, o igual na frente aqui, na esquerda. Olha só o que aconteceu. Somente 3 desses representantes, e se dá um Enter, ele fez a seleção para mim. Então isso é interessante quando eu quero fazer um filtro de clientes que não compraram abaixo de tais valores. Isso aqui também é muito interessante quando você vai fazer análises, quando você quer colocar esse resultado nas dimensões. Porque pode ser que você precise fazer alguma análise nesse sentido. E tem uma questão, quando se trata de campos numéricos e campos de datas, que eu posso fazer também uma pesquisa em relação ao número que está no filtro. No caso ali eu tenho pesquisa de números. Vamos ver se eu tenho algum campo aqui com uns números.
Deixa eu ver aqui no Helpdesk se eu tenho alguma coisa pra gente fazer esse teste. Tenho datas, por exemplo. Eu tenho as datas dos casos. Eu tenho datas de 2014, né? A data no caso aqui está ao contrário, né? Para nós que somos brasileiros, tá mês de ano. E eu tenho, pode ver que eu tenho os chamados aqui de 2016, 2015 e 2014. Se eu colocar aqui menor igual, eu vou colocar aqui 10/16/2014, ele vai me trazer somente os chamados cuja a data é menor que 16/10/2014. No caso ele selecionou 2 aqui. Vamos tentar menor igual a 10/16/2014. Deveria aparecer o 16. Vamos botar, deve ser porque que provavelmente o 16 não está aparecendo aqui, pessoal? Porque provavelmente no banco de dados esse campo deve ter hora, e hora ele acrescenta umas casas a vírgula nas datas. Então vamos colocar menor que 17. Olha só, é exatamente isso. Esse campo aqui provavelmente deve ter hora nele, e eu vou dar um enter aqui e ele pesquisou. Então todos os campos numéricos que eu posso fazer tipo pesquisas do tipo maior que 20, maior que 5, menor que 20, maior ou igual a 2018. Certo, pessoal? Bem, esse foi o vídeo sobre filtros. Eu acredito que eu passei por todos os casos aqui. Então esse fica um vídeo de filtros registrado como treinamento para que vocês possam utilizar esses recursos de forma avançada, com essas dicas de pesquisa. Às vezes eu exporto para o Excel porque eu consigo lá no Excel fazer esse filtro, selecionando, clicando, pesquisando por parte do nome, e às vezes tu não precisa disso, você consegue fazer através desses filtros. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!